Boa tarde, crianças. Estamos aqui para mais uma aula de geografia, mais uma sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. É isso? Mas antes vamos fazer a nossa oração e eu tenho uma mensagem depois para vocês também, tá certo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora fica a dica aí da mensagem. Pronto, peguem o caderno do aluno, abram na página 3 até a página 7, que foi a atividade que eu passei para casa, a aula passada, tá bom? Então, na página 3, isso é um texto que eu espero que vocês tenham lido para poder responder as questões na página 4. Por qual motivo a população de Rohingya teve de fugir de seu país natal? Por conta da onda da violência que ocorreu contra essa população. Os Rohingya podem ser considerados imigrantes? Por quê? Caso não, como eles devem ser considerados? Então, a própria questão já deu a resposta, que não, né? Pois os motivos de sua fuga e perseguição, a fuga era por causa da perseguição religiosa. E eles não são imigrantes, eles são refugiados. C. No país para onde se dirigia, quais seriam as maiores dificuldades da população Rohingya? As maiores dificuldades são originadas da falta de acolhimento, ou seja, não serem recebidos sem qualquer preconceito, com oportunidades de trabalho, moradia, etc. Então, eles não tinham esse acolhimento. Então, foi uma grande dificuldade para esses povos. Quinto, na página 4. Observe as localidades ilustradas à imagem abaixo e classifique populosa e não populosa, assinando com X. A cidade de Curitiba, do estado do Paraná, ela é populosa. A cidade de Petrópolis, do Rio de Janeiro, populosa. Porém, ambas são povoadas. Por quê? Porque à medida que elas são muito populosas, elas têm um grande número de população também. Tem um grande número de povoamento também de imigrantes. O deserto de Gobi, na Mongólia, ela não é populosa e também não é povoada. A cidade de Manaus, ela é populosa e povoada. As diversas atividades econômicas praticadas na região brasileira foram as principais causas de imigração interna que se deu ao longo dos séculos. De acordo com o que você estudou, relacione a seguir a cada atividade econômica à região em que foi praticada com maior intensidade. Então, temos aqui um mapa do Brasil e vocês vão lembrar, né, de fatores econômicos que foram desenvolvidos em cada área. Essa é bem facinho, porque a gente está recapitulando aí como era a grande economia brasileira, né, de onde surgiu a economia. E de cara aí nós temos o cultivo da cana-de-açúcar, que com certeza foi aqui no Nordeste. Aí a exportação da borracha no Norte, nas seringueiras. A exportação de minério, a extração de minério, que ainda é até hoje, que é no Centro-Oeste e também no Sudeste. O cultivo do café somente no Sudeste e indústria também no Sudeste. Então vejam aí as distribuições econômicas que
fica a maior concentração entre Sudeste, que são três pontos de atividades econômicas, que é a exportação de minério, o cultivo do café e a indústria. Então, quem marcou os três aqui para o Sudeste já bateu aí a fichinha. Sabendo que também o Centro-Oeste, que tem alguns estados aqui que também tem a extração de borracha só tem no norte por causa das grandes seringueiras que tem lá na Amazônia, nas florestas, e o cultivo da cana-de-açúcar somente no norte também, no Nordeste, que é onde é até hoje um grande exportador da cana-de-açúcar. Página 6. Em qual região brasileira praticou a maior atividade econômica? Acabamos de recapitular isso aí, né? Região Sudeste, são 3 atividades econômicas. Como isso influencia na quantidade de população dessa região? Como é uma região de maior atividade econômica, acaba atraindo pessoas de outras regiões. Então, aquilo que nós falamos na aula passada, né? Que muitas pessoas ainda têm a ideia de ir para São Paulo, por exemplo, porque lá é um centro econômico bem desenvolvido. Então, isso é o que leva a ser um país muito populoso. É tanto que São Paulo é o grande foco da Covid-19, porque lá é um estado muito, e a região também Sudeste é muito populosa. Então, o maior número de pessoas, a pandemia focou mais naquela região ali. O principal fluxo migratório do Brasil, ocorrido devido à rápida industrialização da região Sudeste, tinha como direção e motivação as respectivas, aí quem marcou o terceiro quadradinho, da região Nordeste para a Sudeste, em virtude do aumento de emprego causado pela industrialização no Sudeste. Então, muitas pessoas saíam do Nordeste e iam para o Sudeste com esperanças de melhorar a situação econômica. Observe o mapa e o fluxo migratório no Brasil nas décadas de 50 e 70. Então tem aí, né, as setinhas fininhas, as grossinhas que nós trabalhamos também na aula passada. E a pergunta é o seguinte: explique o que significa a diferença da espessura das setas. Lembra que nós fizemos isso no manual do aluno? As setas mais grossas, né, podemos falar assim, porque tem uma espessura diferente, tem a função de quantidade de pessoas que se deslocam. Quanto mais pessoas, mais grossa é a setinha. Então, quanto mais larga é a setinha, isso quer dizer que é mais o fluxo de pessoas nessas localidades. Então, vejam aí que o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste ganhou de todos aí, né? É a setinha mais grossa. Letra B. De acordo com sua resposta da letra A, né? Qual foi a região brasileira com maior saída? Nordeste. Então, nós vimos falando desde a aula passada. Observe a tabela e que mostra os 7 países estrangeiros com maior presença dos brasileiros residentes. Depois de observar, aí com o auxílio de um mapa mundi, responda. É possível afirmar que a maioria dos emigrantes brasileiros busca destinos próximos do Brasil? Não, né? Quantos brasileiros vão para fora do país? Os brasileiros, quando eles saem para outro país, eles vão para a América, eles vão lá para países de primeiro mundo, subdesenvolvidos, que dão suporte melhor, como a Europa, Japão, e eles vão buscar lá o quê? Melhores condições de vida, e não os países vizinhos como Uruguai, Argentina, que às vezes têm o mesmo patamar de vida do Brasil. Eles vão para longe. Então, cite ao menos uma razão pela qual os brasileiros emigram para outros países. Então, ou seja, sai de seu país para outro. Por quê? Eles vão em busca de melhores condições de vida, como eu acabei de falar, né? Como emprego, educação, saúde, entre outros.
Quando os imigrantes brasileiros chegam aos países de destino, eles continuam sendo chamados de imigrantes? Não, né? Lá, quando eles chegam lá, eles passam a ser imigrantes. Agora nós vamos para a aula de hoje, que se encontra no manual do aluno. Então vamos lá para o manual do aluno e abram na página 19, a formação do povo brasileiro. Então a gente vai dar uma lida aí nos textos e vai ao mesmo tempo respondendo as questões. E na aula de geografia hoje eu vou ter um trabalho para vocês também. Então, só recapitulando, ontem eu passei um trabalho de história e hoje estou passando um trabalho de geografia. O de história para vocês enviarem para o meu e-mail até o dia 21. O de geografia para vocês enviarem para o meu e-mail até o dia 22, logo em seguida. Então, ambas não terão atividades no caderno de atividades, somente os trabalhos para a próxima aula, ok? Qualquer dúvida pode ir lá no grupo que eu tiro as dúvidas. Mas vamos lá para a página 19. É a formação do povo brasileiro. As etnias presentes na formação da população brasileira vai se apresentar de várias formas aí. Nós vamos ver como o Brasil ele é formado, né, nos tempos de hoje. Aí vai ter um diálogo aqui. Elias, seu pai e sua mãe estão almoçando. A molecada sempre com dúvidas, né? Então, às vezes, em casa, conversando com o pai, com a mãe, eles tentam tirar algumas dúvidas. Então, foi o que Elias fez aí. E ela, no jantar, ela falou: a muqueca de peixe e o pirão estão demais, mãe. E esse bolinho de bacalhau, então? Que bom que gostaram. Na mesa do almoço estão alimentos de origem muito diferentes, mas que passaram a fazer parte da culinária brasileira há muito tempo. Então, a moqueca de peixe da foto 1 é de origem indígena. O pirão da foto 2 é origem africana. E o bolinho de bacalhau da foto 3 de origem portuguesa. Então, temos aqui já começou a mostrar as culturas, os costumes e a culinária dentro do nosso país. Então, há algum alimento que você conheça que tem origem indígena, africana ou portuguesa? Aí é pessoal, você vai colocar aqui, escrever quais são aqueles alimentos que nós comemos de costume e que é de origem indígena, portuguesa e africana. Então, você vai dar uma pensadinha no que você conhece e vai escrever aí que essa questão é pessoal. Página 20. Como você viu no capítulo anterior, Elias queria saber mais sobre a formação do povo brasileiro. O pai, então, aproveitou o interesse do menino da origem dos seus alimentos no almoço para falar sobre o assunto. O senhor Jairo explicou que aqueles alimentos que eles estavam comendo, assim como tantos outros, relacionam-se aos principais grupos étnicos que compuseram a população brasileira: os indígenas, os brancos e os negros. Aí temos os indígenas, os primeiros habitantes do nosso país. É mais do que provável que quando o Cabral chegou aqui, os índios já estavam. Os brancos, inicialmente os portugueses, né? Os brancos são aqueles portugueses que chegaram naquelas embarcações e fizeram parte da colonização do Brasil. E os negros, os africanos que foram trazidos para serem escravizados na mão de obra aqui do Brasil, na plantação do café, da cana-de-açúcar, na exploração do minério, entre outros trabalhos. Eles eram escravizados para cá para darem o seu trabalho braçal. Aí temos aqui a foto dessas origens, né? O negro, o branco e o negro. Então temos esses três
grupos de pessoas aqui. Isso mesmo, com o tempo, outros grupos também passaram a compor a população. Imigrantes japoneses, coreanos, alemães, espanhóis, italianos, entre outros. Então, somos todos descendentes desses grupos étnicos? Perguntou o menino, né? Você sabe dizer quais os grupos étnicos que você é descendente? Também essa é pessoal. Você vai procurar saber se na sua família tem alguém que veio de origem indígena, seu avô, até a terceira geração, até o bisavô. Se teu avô ou bisavô que foi indígena, ou africano, ou português, ou holandês. Então, façam uma pesquisa aí na árvore genealógica de vocês e escrevam aí qual desses povos aí vocês são descendentes, tá bom? Na próxima página diz assim: todos os grupos étnicos que compõem a população brasileira contribuíram com seus hábitos e costumes para a cultura brasileira. Além dos alimentos, podemos perceber essa influência na cultura por meio de palavras que foram incorporadas pelo nosso vocabulário, também as roupas, os estilos de construções, danças, músicas, práticas religiosas, etc. Então, temos aqui duas fotos. A primeira foto é a prática da religião católica no Brasil, que tem origem na colonização, a partir da chegada dos portugueses. A segunda foto, construção típica alemã, no estilo Enxaimel, em Blumenau, estado de Santa Catarina. Os alemães foram um dos principais povos a ocupar essa região do Brasil a partir do século XIX, deixando sua forte influência na alimentação, nas construções e etc. Então, são modelos aqui dos alemães. Trocando ideias, vamos falar sobre outros hábitos e costumes. Você sabe que herdamos diferentes grupos étnicos? Vamos lá. Então, temos aqui andar descalço. Por exemplo, quantas vezes você foi pego andando descalço? Isso é um costume indígena. Por exemplo, a culinária vem muito o quê? Da Europa, dos indígenas e dos africanos. O samba é um costume africano. O folclore europeu e também africano. Então, tem aqui a continuação do texto que diz assim: entre os grupos étnicos que compõem a população brasileira, os nativos indígenas estão ameaçados. Segundo o IBGE, responsável pela informação da população brasileira, indicou que no Brasil atualmente há em torno de 900 mil indígenas. A maioria foi sendo dizimada em conflitos com os portugueses desde a chegada deles em 1500. As terras que hoje compõem o Brasil, estima-se que, nessa época, tinha havido em torno de 5 mil indígenas. Todos os grupos étnicos que compõem a população brasileira contribuíram com seus hábitos e costumes para a cultura brasileira. Além dos alimentos, podemos perceber essa influência cultural por meio de palavras que foram incorporadas em nosso vocabulário, roupas, construções, danças, práticas religiosas, entre outros. Então, página 22. Observe como está atualmente a distribuição brasileira indígena no território brasileiro, segundo o IBGE. Esse aqui foi o censo demográfico de 2010, viu? Não são dados atualizados, não. Então, segundo a tabela, onde está concentrado o maior número de indígenas, urbano ou rural? Na área rural. Observando o outro mapa, em qual região brasileira vive a maior parte dos indígenas? Ainda é na região norte. No estado que você mora,
algum grupo indígena? Se sim, o que sabe sobre ela? Eu não sei se vocês conhecem, mas existem grupos indígenas aqui no interior de Pernambuco, né? Tem os funiôs, que são os indígenas mais antigos e nordestinos, que podemos dizer. Fica ali em Águas Belas. Então, com relação aos africanos, eles foram trazidos à força para trabalhar em diversas atividades econômicas, como nas fazendas de plantão para a plantação de cana-de-açúcar. Então, eles tinham que ficar lá, eles trabalhavam só pela roupa, pela comida, e trabalhavam pesado, ainda apanhavam, uma vida muito sacrificada, muito dolorosa. Elias ficou curioso com o que o pai disse e quis saber mais. Jário explicou ao filho que os africanos começaram a chegar no Brasil a partir do século XVII, espalhando-se por várias regiões, especialmente pelo norte, nordeste e o sudeste, que eram áreas de cultivo e de mineração. Como você já sabe, o povo africano contribuiu muito para a formação da nossa cultura. Então, a hora da pesquisa aqui, eu não vou passar essa pesquisa para vocês, porque eu já tenho um trabalho para vocês lá no slide, no finalzinho da aula. Os povos africanos, os africanos escravizavam, aceitavam essa condição? Jário disse ao filho que muitos africanos escravizados, que não aceitavam as condições, fugiam e formavam os colombos, que já são outros povos. Comunidades criadas para abrigar esses fugitivos. Até hoje, essas comunidades existem e são formadas por descendentes de negros escravizados. Nessas comunidades, as pessoas produzem grande parte do que necessitam para viver, por meio do plantio de frutas e verduras, da criação de animais e confecção de artesanato. Então tem aí um grande líder, que foi o Zumbi do Palmares, que ele era o líder desses fugitivos aí escravizados, né? Aí tem aqui, comunidade quilombola localizada no Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo. E aqui em Pernambuco também tem esses grupos também. 7. Observe o mapa a seguir, onde estão localizadas as primeiras quilombolas do Brasil. Então vamos lá. Tem uma tabela aqui maior que diz assim, quantidade total de quilombolas. Tem 1.675 em processo de reconhecimento e 168 tituladas, reconhecidas por lei. Então veja quantas ainda não faltam ainda ser reconhecidas por lei. Na letra A diz assim, no mapa são apresentadas duas informações, uma sobre a quantidade e localização de terras que já são conhecidas por lei como quilombolas, e outra que revela a quantidade de terras que ainda são formadas, regularizadas como quilombolas. Sabendo disso, o que podemos concluir? Podemos concluir que as terras que não foram regularizadas como quilombolas existem em maior quantidade. Em seu estado existem quilombolas? Qual a situação delas? Só se vocês pesquisarem aí para descobrir. Eu sei que em Águas Belas existem grupos quilombolas e talvez em outros cidade interior de Pernambuco também tem. Então, a resposta é sim, Pernambuco tem, aí só basta vocês verem um pouquinho qual é a situação deles aqui. Letra C. Discuta com seus colegas porque o reconhecimento dessas terras são importantes para os quilombolas. E os europeus, pai? Porque são considerados formadores da população brasileira. E os portugueses, especialmente, tinham como objetivo colonizar o Brasil. Então, esse reconhecimento é importante para a preservação do modo de vida dos quilombolas. Então, respondendo a pergunta do menino, é importante, porque eles têm que ser reconhecidos, têm que ter os direitos de garantia, assim como os indígenas também têm. Bem como a memória dos negros africanos que fugiam e fundaram suas comunidades.
Vamos compreender o que o pai de Elias disse ao filho. O Brasil foi colônia de Portugal por mais de 300 anos, de 1500 a 1822. Durante todo esse período, os portugueses chegaram ao país com o principal objetivo de ocupar o território e assim evitar invasões de outros povos. Mesmo após a independência do Brasil, os povos portugueses continuou a migrar para o Brasil para trabalhar. Então aí você vê que foi muito tempo. O Brasil foi dependente, né, de Portugal. Então, além dessas contribuições portuguesas, há outras que você lerá a seguir. Relaciona o universo infantil. Então, aqui assinale aquelas que você conhece, que faz parte do seu dia a dia. Também é pessoal. Você vai ver aqui, de acordo com esses jogos e brincadeiras, que é que você já participou e faz parte das culturas portuguesas. Na página 26, outros povos imigrantes, como italianos, japoneses, espanhóis, também começaram a vir para o Brasil com o propósito de trabalhar, pois acreditavam encontrar aqui uma oportunidade de melhor condição de vida, né? Como todos que saem de um país para o outro. Trabalhava inicialmente na agricultura, depois em outras atividades econômicas, como a indústria, o comércio e prestação de serviço. Então, temos aqui um indicador, tem um mapa aqui indicando. Também não é atualizado, isso aqui foi em 2019. Então, é o mais recente, né? E ele mostra aqui os indicadores da população de 1945 até 2045, ou seja, 100 anos, qual é a perspectiva aí. O pai também aí, conversando com o filho, explicou que o crescimento de um país pode ser mediado observando a taxa também de natalidade e mortalidade. Então, natalidade, crianças que nascem vivas, mortalidade, crianças que nascem mortas, né? Então, o número de crianças mortas também, não só ao nascer, mas no período da sua infância, não passa do período da infância, né? Então, chama mortalidade, se ela não passar daquele período ali. Então, diz assim, Elias aprendeu com o pai que, ao contar a população de um país, leva-se em conta o número de nascimento, taxa de natalidade, e o número de mortes, taxa de mortalidade. Essa contagem populacional no Brasil teve início em 1872, quando tivemos o primeiro recenseamento do IBGE. Elias observou que no gráfico há duas linhas, cada uma dando uma informação diferente. A linha azul representa o número de nascimento e a linha vermelha o número de mortes, né? Porque no meu livro está tudo preto e branco aqui, então o de vocês aí deve estar colorido. O Brasil é um país com maior número de natalidade ou mortalidade. É um país com a maior natalidade do que mortalidade. Então, nasce mais pessoas aqui no Brasil do que morrem. De acordo com sua resposta, a população brasileira apresenta aumento ou diminuição? Com certeza, aumento populacional. Embora a população esteja crescendo, as pessoas estão tendo menos filhos, o que faz com que, ao longo dos tempos, a taxa de natalidade diminua. Já a queda de mortalidade ocorreu devido a um fato de as pessoas terem, de modo geral, melhores condições de vida, o que inclui mais acessos e cuidados à saúde. O aumento populacional releva em um outro dado importante, indicadores da população brasileira de 1940 a 2017. Vejam aí a perspectiva, taxa de natalidade e mortalidade. O gráfico apresenta a perspectiva de vida da população brasileira entre os anos 1940 e 2017. O que é possível perceber observando a linha azul. É possível perceber que as pessoas estão vivendo mais. Então, existe também um grande número de idosos, né?
Infelizmente, nessa grande pandemia que está tendo aí, muitos idosos perderam suas vidas, porque foi o maior grupo de risco. Pois foram os idosos e as pessoas com problemas de saúde crônica. A queda na mortalidade infantil nos anos 70, nos últimos 70 anos, está relacionada ao aumento da expectativa de vida, enquanto a mortalidade infantil caiu. A expectativa de vida, qualidade e anos que espera que é uma pessoa viva. Aí o menino disse, se as pessoas estão vivendo mais, isso significa que suas necessidades básicas devem ser garantidas por muito mais tempo, como saúde, educação e lazer? Elias tem razão. No entanto, apesar das pessoas viverem mais em nosso país, ainda há uma desigualdade social que pode ser observada em nosso cotidiano, né? Nós vemos que ainda tem uma grande defasagem na educação, na saúde e no lazer. Observe as imagens. Elas retratam alguns dos grandes problemas relacionados à desigualdade social. Quais são esses problemas? Aí tem aqui moradia, saneamento básico, trabalho infantil e saúde. São os grandes representantes aí das imagens. Em seu município, há desigualdade social? Acho que sim, né? De acordo com sua resposta, de que forma você percebe isso? Por que Recife tem desigualdade social? O que você acha? Coloque aí a resposta pessoal. Eu já estou dizendo a você que existe a desigualdade social aqui no nosso município. Mas você vai destacar quais são essas desigualdades. Aí tem aqui, analisando um gráfico, qual grupo recebe melhor salário? Homens ou mulheres? Ainda tem esse preconceito, né? Dentro dessas desigualdades, existe ainda o machismo. Ainda existem desigualdades de salários, de trabalhos, e o homem ainda ganha mais do que a mulher. Aí vem falando embaixo assim, a igualdade entre homens e mulheres, além de ser uma meta da justiça social, promove o crescimento econômico da sociedade, pois insere a mulher no mercado de trabalho, gera riquezas e renda à população. O que se vê ainda hoje são homens com salário melhor, apesar de as mulheres, em média, terem mais anos de estudos. Então, nasce aí o preconceito, e junto ao preconceito a gente viu lá, né, quando nós falamos sobre o Dia Internacional da Mulher, a violência contra a mulher, que às vezes os homens não aceitam que a mulher tenha o seu espaço, né, que tenha crescido na sociedade. Então aí já gera outros tipos de problema também. Na última página tem aqui também o salário, aqui aprendendo o valor das coisas. Os pais de Elias todo mês verificam quanto dinheiro receberam, e a partir disso organizaram-se para pagar as contas mensais. Você sabia que há muito tempo as pessoas trabalhavam e não recebiam salário? Em troca do trabalho realizado, recebiam mercadoria como animais, os porcos, carneiros, galinhas, etc., temperos como sal, entre outros itens. Somente no século XIX, o salário passou a ser visto como remuneração de trabalho e deve receber pelo tempo e esforço gasto na produção dos itens e serviços, bens e serviços. Então, a palavra salário surgiu a partir da porção de sal que era dada como pagamento aos soldados na Roma antiga. Então, é com o salário que as pessoas conseguem comprar aquilo que precisamos para sobreviver? Pois é isso mesmo. Que tal você fazer uma entrevista com alguém de sua família, perguntando a ela o que o salário que recebe é uma forma de pagamento pelo qual o trabalho realizado por você recebe por aquilo que trabalha? Você pode perguntar até sua mãe aí.
Na letra B, quantas horas de trabalho por mês são necessárias para você? Para que você possa receber o salário. De que forma você se organiza ao longo do mês para que o seu salário seja recebido, seja suficiente? Também vai depender aí da resposta. Veja uma pessoa mais próxima, né? Que nós não estamos podendo nos locomover, mas em casa mesmo, quem é assalariado, você vai fazer essas perguntinhas aqui e deixar registrado na página 30. Por hoje nós vamos ficar até aqui. Próxima aula, os indicadores sociais. E eu vou deixar agora no final da aula a orientação para o trabalho escrito, digitado, que vocês vão enviar para o meu e-mail até o dia 22, que é mostrar, vocês vão nas redes sociais aí na internet e vai pesquisar diferentes tipos de pessoas que formam o Brasil, né? A população brasileira são formadas por que povos que foram citados até agora no texto. Então você vai procurar essas imagens, colocar embaixo de cada imagem a legendinha dizendo povos indígenas, povos europeus, povos africanos, japoneses, entendeu? Não deixem de colocar as legendas nessas imagens e vocês vão montar um álbum. Sejam criativos. Por quê? Porque esse trabalho vai valer nota tanto para a geografia quanto para a arte. Geografia pelas informações que vocês me trazem, as ilustrações, e a arte, a criatividade. Aí nesse caso aí pode ser várias páginas, várias imagens coloridas, as melhores que vocês conseguirem, né? Claro que dentro de um limite, você não vai também trazer muita coisa, né? Umas 3, 4 fotos de cada povo, você pode colocar uma curiosidade de cada um. Aqueles que tiverem melhor desempenho aí, vai tirar a mesma nota valendo para artes também. E não esquecer das legendas, tá certo? Então fiquem com Deus, um bom final de semana. Foi um pouquinho cansativo porque foi muita leitura, mas eu espero que vocês tenham assimilado o assunto e qualquer coisa vocês voltem à aula e assistam novamente, né, que estão à disposição de vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.